eu vou focalizar e concentrar minha fala muito mais sobre aquilo que efetivamente acontece em torno das grandes conferências internacionais, tanto sobre o clima, mas também sobre o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, etc., que na realidade são as mudanças geopolíticas que ocorreram desde Estocolmo até Belém. E essas mudanças geopolíticas, elas foram extremamente grandes mudanças. Por exemplo, se eu pego a questão da década de 70, quando surgiu a reunião de Estocolmo. Nessa época, eu estava na universidade, eu entrei na universidade em 67 e saiu em 75, e participei em todos esses grandes movimentos sociais que na época eram fundamentais. 68, que na verdade aconteceu no mundo inteiro. Então, o que era importante nessa época? É que houve, por exemplo, a situação era a Guerra Fria, o grande empate entre os Estados Unidos e a União Soviética da época, a guerra no Vietnã, as grandes guerras de liberação nacional e as guerras que aconteceram, basicamente, a liberação colonial, que era uma grande fase, né? Você lembra a guerra na Angola, em todas as colônias que foram apoiadas em grande parte pela União Soviética da época. E um outro fenômeno interessante foi a corrida no espaço, onde a humanidade, no início da década de 70, viu pela primeira vez o planeta pelo espaço. E isso teve um impacto muito grande. A gente não pode hoje pensar, hoje para nós parece infantil, nós já temos isso no celular, mas na época o impacto foi um fato. Você imagina uma pessoa que só vivia numa casa e nunca saiu de casa e de repente sai da casa e vê a casa de fora. Isso causou um impacto muito importante para a humanidade nessa época, no início da década de 70. Ao mesmo tempo, aconteceram uma coisa dentro do próprio sistema do imperialismo, que é o fim dos acordos de Bretton Woods, ou seja, a relação do dólar com o ouro, que iniciou uma grande fase de transição de um capitalismo, diria eu, materialmente produtivo, e se iniciou uma grande fase da formatação da hegemonia do capital financeiro no sistema do capitalismo mundial. Isso não era pouca coisa, que hoje em dia nós sabemos exatamente a grande diferença entre esses dois, digamos assim, fases do capitalismo. Então, voltamos para essa década de 70. Nessa década de 70, a Conferência de Estocolmo, como todas as conferências posteriores, e inclusive isso eu acho que nós não temos nenhuma ingenuidade de achar que essas conferências não são uma ferrenha luta de classes e luta de interesses entre os países desenvolvidos na época e os países em desenvolvimento emergentes da sua situação colonial. Todas essas conferências foram palcos de ferrenhas lutas entre esses interesses. E exatamente dessa forma, essas pautas e as consequências e os resultados dessas conferências refletiam, de alguma maneira, essa situação geopolítica do mundo. Isso me parece que todo mundo é fácil de entender. Então, também era o início, na primeira grande conferência de Estocolmo,
onde pela primeira vez a questão do meio ambiente foi colocada numa pauta mundial, porque a questão ambiental em todos os movimentos políticos da época não fazia parte. Eu não me lembro nessa época em qualquer manifestação onde a população falava em meio ambiente. Eram grandes manifestações políticas que criticavam o capitalismo, criticavam o imperialismo, criticavam a guerra no Vietnã, etc. Então, essa conferência, e eu precisei até bastante tempo para entender quem era exatamente, qual era a motivação das Nações Unidas de criar essa conferência. De onde veio essa ideia de fazer essa conferência? E me dei conta que, inclusive, hoje em dia tem uma ampla literatura sobre esse assunto, foram exatamente as classes dominantes do mundo capitalista, basicamente do imperialismo norte-americano e europeu, que percebiam o seguinte: primeiro, eles olharam para o planeta e viram que os recursos estão limitados, né? Tá. Segundo, eles sabiam também que eles estão gastando 60% desses recursos. Eles percebiam também que, de repente, os países, ex-colônias, estão começando a se emancipar e estão querendo uma parte desse bolo. E eles percebiam também que há uma certa explosão demográfica. E, ao mesmo tempo, houve uns fenômenos na Europa, basicamente, sobre as chamadas chuvas ácidas, que era a poluição do ar e a poluição das cidades começou a incomodar. Então, na realidade, essa conferência não foi criada por um grupo de pessoas que tiveram preocupações com a humanidade ou questões morais, senão era simplesmente uma questão da própria sobrevivência ou das crises que a própria classe dominante sentia nessa época e as ameaças que ela sentia em relação à sua forma de produzir, à sua forma de manter essa sociedade de consumo extremamente intensa em termos de riquezas do planeta. Nós, na época, em termos de movimentos sociais, nós achávamos essa conferência, em primeiro lugar, de um pouco crítico, mas de qualquer maneira achávamos legal, porque ela conseguia colocar na pauta uma questão fundamental que interessava muito a esses movimentos politizados, que era a injustiça do colonialismo, a questão do imperialismo e da forma como os países industrializados tratavam essas guerras de liberação colonial, a guerra do Vietnã. Então, houve um certo movimento de abraçar a Conferência de Estocolmo. Esses movimentos conseguiram abraçar um pouco o ideário, se você quisesse, dessa conferência em relação justamente às questões que foram discutidas. Então, na realidade, na Conferência de Estocolmo, nem se mencionava a palavra clima. A questão climática não estava em pauta e em nenhum documento você vai ver qualquer menção à questão climática. Inclusive, o que sim foi extremamente importante foi a questão da poluição. Tanto a poluição atmosférica como a poluição das águas, poluição do ar. E, quer dizer, essa foi a questão ambiental, principalmente, a questão da poluição e os conflitos de interesses entre os países imperialistas, que são basicamente, era já na época, era Estados Unidos e a União Europeia, que não era ainda a União Europeia, mas os países europeus.
Então, eu por muito tempo posteriormente, esse foi muitos anos depois, eu queria entender de onde exatamente veio o fato de que nós, basicamente, toda essa questão, que foi todas as questões fundamentais e importantes que foram levantadas em Estocolmo, porque de repente são baseados na questão climática e como a COP surgiu dentro desse processo e de que forma isso aconteceu. Então, como eu tenho claro de que tudo isso é uma luta entre os interesses do imperialismo, tanto norte-americano como europeu, e o resto do planeta, eu comecei a desconfiar de que há alguma coisa que precisamos pesquisar e investigar de onde vem essa absoluta subordinação de todos os problemas da humanidade debaixo de um tema que é aquecimento global e crise climática. Então, essas dúvidas se esclareceram quando eu comecei a fazer uma pesquisa. Inclusive, eu trabalhei... o interessante era que a preparação da Conferência do Rio 92, eu fazia parte de um grupo de pesquisadores que preparavam a intervenção do representante do governo austríaco lá na Rio 92. E eu estou claro de que nessa época nós só estávamos querendo que em 92 se falasse do grande empate dos países emergentes das ex-colônias e da sociedade de consumo do capitalismo vigente. Então, nossa ideia era que Rio 92 vai focalizar isso, fundamentalmente, e a poluição. Nós não estávamos nem discutindo na preparação de Rio 92, esse grupo não estava discutindo, nem sabíamos dessa questão do clima. Mas, recentemente, agora, especialmente esse ano, eu comecei a pesquisar melhor essa questão e eu descobri o seguinte, quer dizer, isso é a internet, a inteligência artificial dá acesso a todos esses dados. Então, a partir de Estocolmo, logo nós temos aqui já. Sim. Logo em seguida de Estocolmo, em 79, surgiu uma primeira conferência sobre o clima. Essa organização, essa conferência foi organizada pela Organização Meteorológica Mundial. E lá já começaram a falar sobre CO2. Só que muita gente não sabia disso. Eu, pelo menos, que nós sempre estávamos, de alguma maneira, estávamos interessados nesse debate do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, nós não conhecíamos essa conferência que ocorreu em Genebra. Pior ainda, uma outra conferência numa pequena cidade na própria Áustria, que eu nunca ouvi falar, só recentemente. Quando eu comecei a me interessar em Villach, que também foi organizado pela Organização Mundial da Meteorologia, onde eles já falavam de que o CO2 é o grande vilão que vai mudar o clima e que recomendaram ações políticas urgentes para enfrentar a questão do CO2. Aí, em resposta a isso, apareceu em 87 o famoso relatório Brundtland, Nosso Futuro em Comum. Vocês já ouviram falar disso, com certeza. E o que é interessante, muitos autores, atualmente, eu li esse relatório e realmente
ele parece como se fosse uma chamada, como diria eu, para recuperar as decisões e os debates que foram travados em Estocolmo 72. Esse relatório Brundtland é muito interessante porque ele percebeu que há uma certa força, certos interesses que querem colocar a pauta do clima na frente de todas as outras pautas dos conflitos internacionais, das relações entre o Norte e o Sul, etc. E avisou, inclusive, por isso que criou esse conceito de desenvolvimento sustentável, no sentido de juntar tanto a questão ambiental como as tendências que já se percebeu sobre o clima, a discussão climática. Mas logo em seguida do relatório Brundtland, conseguiu aparecer a Conferência de Toronto sobre a mudança atmosférica global. E aí que realmente começou a mudança das pautas, foi gerada nessa conferência, porque lá foi criado o IPCC. A gente tem que entender o que é o IPCC. O IPCC não é uma instituição científica, é uma orientação da ONU para os Estados membros de criar uma instituição que seleciona os trabalhos científicos no sentido de verificar se o homem, a atividade humana, é responsável pelas mudanças climáticas. Isso é uma questão absolutamente fundamental, porque isso significa que o IPCC tem no seu, digamos assim, no seu pecado original, um desvio. Ele não é completamente objetivo, porque ele seleciona os trabalhos, ele procura saber aonde nas pesquisas existem bases para que indicam que a atividade humana é responsável pelas mudanças climáticas. Bem, e o pior é o seguinte, que ele só foi criado em 88 e só um ano, basicamente, depois, ele já veio com o primeiro relatório. Então, com relatório sobre as mudanças climáticas, e esse relatório teve um impacto fulminante no Rio 92. Porque, se eu me lembro bem, na preparação, por exemplo, no caso específico do governo lá da Áustria, nós sentávamos e discutíamos o que o representante lá da Áustria tem que falar lá em Rio 92. E nós não tivemos, nem conhecíamos o primeiro relatório do IPCC. Mas quando a reunião do Rio aconteceu, basicamente foi como um fait accompli. Quer dizer, nós temos aqui uma instituição absolutamente internacionalmente reconhecida. Ela diz o seguinte, diz que a atividade humana é responsável pela mudança climática e ponto final. Por isso que, inclusive, muitos movimentos na época criticavam uma coisa que depois foi um dos resultados da Rio 92, que foi a Convenção Quadro da ONU sobre a Mudança Climática, chamada UNFCCC. Então, veja só, essa foi uma das experiências onde, inclusive, se nós observarmos o que aconteceu em Rio +10 de Johannesburgo e depois Rio +20, onde efetivamente esse ciclo de Estocolmo acabou, o que nós observávamos? Inclusive tem muita literatura sobre isso, o que é interessante, tem muita literatura de autores indianos, africanos e de outros países que nós nunca lemos. Alguém já viu uma vez um autor
que fala sobre essas questões africanas. Difícil, mas existe. Existe, inclusive, bastante. Mas nós estamos sempre focalizados em autores que vêm dos Estados Unidos ou da Europa, fundamentalmente, sobre essa questão. Então, de qualquer maneira, houve certas frustrações bastante grandes lá na Rio 92, justamente por causa disso. Agora, se a gente quiser saber qual é efetivamente a razão por que isso aconteceu, aí tem também literatura interessante. É o seguinte: se em Estocolmo as classes dominantes, o império, tá? As classes dominantes da época inventaram essa conferência, eles fizeram basicamente, eles abriram como diria, aquela garrafa que você abre e o espírito sai. Porque eles deram um palco para os países emergentes que nunca existia antes na história. Você pode imaginar o seguinte, uma conferência de Estocolmo, onde de repente aparece um monte de líderes da África e da Ásia e não sei o que, e bate na mesa e assusta, digamos assim, todos essa oligarquia e de repente esse conflito norte-sul virou pauta mundial a partir dessa conferência. Isso não era pouca coisa. Então é óbvio que o que aconteceu entre 72 e 92 no Rio, houve também uma mudança geopolítica gigante. E qual é? É claro, todo mundo sabe, acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria, tá? E se instalou o monopoder hegemônico do planeta, que era nos Estados Unidos, e o imperialismo norte-americano e europeu. Isso, basicamente, se achava que na década de 90, 92, quando ocorreu o Rio, nós tivemos, portanto, uma situação geopolítica radicalmente diferente de 72, 20 anos antes. Então, em que isso influiu? É claro de que as classes dominantes da época perceberam que precisam de uma outra narrativa, do que eles não podiam continuar se submeter a esse tipo de conflito entre os interesses dos países emergentes e seus próprios interesses. Você imagina que toda essa dominação imperial, ela se dá basicamente sobre os recursos energéticos e materiais. Os Estados Unidos não têm 800 bases militares espalhadas no mundo para espalhar democracias. Então, é para garantir o acesso à energia e à matéria-prima. Então, isso foi, obviamente, a partir do momento em 92, já se percebia que o papo é outro agora. Aqui, agora, quem domina somos nós, o império. E era muito mais simples, nessa época, de impor essa questão do clima em cima das questões que eram efetivamente importantes para os países em desenvolvimento. Por quê? Porque esses países todos precisavam, obviamente, seus próprios recursos energéticos para poder se desenvolver, para poder desenvolver suas indústrias e tudo isso. Então, é claro que esse conflito precisava ser de uma forma apagado, precisava ser enquadrado. E foi enquadrado exatamente com o discurso do clima. Porque, de repente, eles conseguiram convencer todo mundo que tem uma apocalipse climática que estamos enfrentando, que é muito maior do que qualquer outro problema da humanidade, então tudo tem que ser submetido a esse problema. Nós temos, portanto, que resolver a apocalipse do aquecimento global que se aproxima. Tá. Então, dentro desse quadro, foi a possibilidade
é uma possibilidade de enquadrar todos os restantes dos problemas entre os países em desenvolvimento e os países dominantes. É muito simples. Isso não teve muita outras razões. Inclusive, foi extremamente claro nessas reuniões como elas funcionam de fato. Por exemplo, os países que dominam podem tranquilamente fazer com que outros países dependentes deles votem a favor dessa ou daquela proposta. Isso é assim que funciona, de fato. Por isso que nós sempre pensávamos como é possível que, apesar de todos os resultados de todas essas conferências internacionais, o mundo anda, do ponto de vista econômico e da sua organização econômica, o mundo anda exatamente na contramão. Como é possível isso? Apesar de todas as declarações que se faz sobre o meio ambiente, sobre o clima, sobre tudo, mas se você observa exatamente como caminha o neoliberalismo e sobre a hegemonia do capital financeiro, desde Rio para cá, você verifica que é exatamente a direção oposta. Exatamente a direção oposta, em todos os sentidos. Mas isso é claro, porque a questão das mudanças climáticas e a narrativa onde nos enquadraram, de uma certa forma, fez com que todos os outros debates fossem secundários. Por exemplo, hoje, de 92 para Rio mais 20, de 2012, onde efetivamente foi a maior frustração, eu acho que dos países em emergentes ou em desenvolvimento, foi a Rio mais 20. A partir daí, houve obviamente uma modificação da geopolítica mundial e surgem, por exemplo, duas grandes organizações internacionais que são os acordos dos países asiáticos e os BRICS. E esse movimento dos países do chamado hoje Sul Global modificou paulatinamente, desde a Rio 90, da Rio mais 20 para cá, modificou claramente a geopolítica mundial. Hoje, a situação, inclusive isso se mostra claramente agora, nesses debates aqui em Belém, se mostra claramente que houve uma mudança clara da correlação de forças entre o imperialismo e os países emergentes. Hoje vivemos um mundo multipolar, só que o imperialismo parece que ainda não entendeu, só que esse mundo já é multipolar. Então nós passamos de 72, de um mundo polar, se você quiser assim, de Guerra Fria, para um mundo monopolar em 90, e esse começou a se transformar em um mundo multipolar, como estamos hoje. E é claro de que isso tem suas influências nessas questões e nessas COPs e nas decisões que são tomadas. Agora, isso é claro que não quer dizer que não haja aquecimento global ou mudanças climáticas. Claro que tem. E eu sou geólogo, eu sei que essas mudanças climáticas são absolutamente normais, elas acontecem. E que nós temos uma participação, sim, temos alguma. Por exemplo, as emissões de CO2 dos oceanos são em torno de 400 gigatoneladas de CO2. Os continentes emitem mais ou menos a mesma quantidade. As atividades humanas emitem em torno de 20, 29, 25 gigatoneladas. Isso, inclusive, está o próprio IPCC está dizendo isso. Então, essas imensas quantidades aí de CO2 se reciclam, eles
saem e são absorvidos de novo pelos oceanos e pelos continentes. Nossa participação, ela é em torno do 0,04% de CO2 que temos atualmente na atmosfera, em torno desse 7% ou 18% pode ser também das ações humanas, claro. E também tem outros fatores, onde nós estamos, por exemplo, poluindo, estamos destruindo as florestas tropicais, que inclusive é um outro ponto que no final eu quero tocar, que participa nesse processo dos aquecimentos globais. E um fenômeno muito pouco ainda discutido, mas agora recentemente estão surgindo publicações, é o fato da urbanização mundial. Grandes centros urbanos que estão começando a surgir e crescer cada vez mais, que criam suas famosas ilhas de calor. Quer dizer, centros urbanos sempre são mais quentes do que as florestas que estão em torno. Isso a gente vê aqui em Belém. Belém mudou, aumentou sua temperatura média da década de 50 para cá de quase 3 graus. Isso é muito. Então, você sente muito mais calor hoje em Belém do que você se sente se você vai para o mato, obviamente. Então, essas são questões importantes que precisamos observar. No caso, por exemplo, das mudanças climáticas na Amazônia, isso é uma questão um pouco mais complicada, porque, de fato, nós temos na Amazônia 3 tipos de climas, 3 zonas climáticas, uma equatorial úmida, uma tropical úmida e uma clima de montanha tropical. Essas são as 3 zonas climáticas que existem na Amazônia há mais ou menos os últimos 80 a 100 mil anos. Os últimos trabalhos que se tem sobre os efeitos do aquecimento global sobre a Amazônia são os seguintes. Inclusive, o nosso cavaleiro da apocalipse climática, que todos conhecemos, fez um artigo sobre isso também. Mas o interessante é o seguinte, de que o que aconteceu na Amazônia é o deflorestamento e a destruição das florestas efetivamente causa aquilo que se chama de modificações locais do clima, modificações climáticas globais, ou digamos alterações climáticas, sem necessariamente mudar o clima. Por exemplo, o clima, de fato, equatorial úmido não mudou ainda, mas ele corre o risco. Ele corre o risco se você continuar destruindo a floresta. Aparentemente, as modificações, por exemplo, nas precipitações e nas secas, etc., são causadas fundamentalmente pelo desmatamento, o que é lógico. Quando você estuda geologia ou hidrologia, você sabe que se você perturba os ciclos hidrológicos, é claro de que há grandes modificações da concentração de vapor, as precipitações ocorrem em outros lugares, às vezes mais intensas ou menos intensas, e sobretudo o que ocorre é que em cima das cidades, as chamadas ilhas de calor, modifica a precipitação local. Em cima de Belém, por exemplo. Belém sofre modificações das precipitações que são relacionadas às suas ilhas de calor, que é diferenciada na floresta mais afastada. Então, claro que nós temos uma responsabilidade muito grande em termos de... Somos o maior, digamos assim, o maior patrimônio de floresta tropical está no Brasil. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a questões do aquecimento global e em relação à floresta tropical. E essa equação,
ela existe e nós temos que estabelecer ela corretamente. Em que sentido? A Amazônia está enfrentando no momento o último grande ciclo da sua exploração dos seus recursos. Os outros os ciclos já passaram, a borracha, madeira, minérios, todos esses ciclos de exploração são basicamente ciclos do mesmo sentido, quer dizer, alguém rouba, tira e vai embora, pronto. Agora nós temos a biodiversidade ainda na nossa frente. O que podemos fazer para evitar? Duas coisas. Primeiro, para que essa biodiversidade não seja explorada da mesma forma como os ciclos anteriores, porque senão não vai sobrar nem isso. E a outra coisa é como é que nós podemos equacionar o problema da destruição florestal com a grande discussão do aquecimento global. Porque o que na Amazônia podemos fazer, além de tentar encontrar uma política de apropriação dessa biodiversidade em forma soberana? Nós vamos precisar de alguma coisa tipo, sei lá, um plano nacional de desenvolvimento da biodiversidade baixo soberano, na medida em que nós não simplesmente entregamos a biodiversidade para todas essas empresas que vêm e se aproveitam dela. Então, de alguma maneira, eu acho que nós aqui na Amazônia, e eu achei interessante, inclusive, essa proposta do Brasil sobre florestas tropicais, apesar de que não acredito que vai resolver muita coisa, mas pelo menos é o início de que as florestas tropicais tenham um tratamento específico e investimentos específicos justamente por seu papel, de certa forma, regulamentador da questão climática. Melhor dito, aquecimento global, porque esse negócio de mudança climática é uma palavra que é muito pouco precisa, porque o que de fato acontece, essa mudança, ou esse aquecimento global, que eles chamam de 1,5 graus, não significa que no mundo inteiro a temperatura aumenta de 1,5 graus. Não quer dizer nada disso. Você pode ter áreas onde, inclusive, acontecem fases de resfriamento, e em outras áreas você tem aquecimento. Esse 1,5 grau é uma questão absolutamente estatística, uma média estatística projetada por programas de computador. Então, no caso, na Amazônia, por exemplo, nós não sofremos um aumento de 1,5 graus. Não, a questão aqui é que nós temos modificações de temperaturas, de chuvas e de secas, justamente por causa do desmatamento. E em grandes áreas, isso tem uma influência importante. Então, no final das contas, eu acho que nas últimas duas COPs já se sinalizou uma coisa muito clara. Primeiro, que os países do chamado Sul Global já estão em condições de bater um pouco na mesa e dizer o seguinte: olha, o que em primeiro lugar é nosso desenvolvimento. Nós temos que acabar com a miséria, nós temos que acabar com as guerras, nós temos que acabar com a injustiça entre os países imperialistas e a exploração da forma como está sendo feita. E essas que são as pautas fundamentais. E não podem ser submetidos simplesmente a uma métrica de você tem que reduzir o CO2 de não sei quantos graus, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que depois da decisão ninguém consegue fazer. Inclusive, uma coisa interessante é o fato de que a Europa que mais abriu a boca sobre esse assunto, ultimamente está aumentando suas emissões de CO2. E não pouco.
Tá? E por isso, inclusive, é uma questão interessante que a imprensa europeia, eu dei uma varrida lá na imprensa, ela é extremamente cínica em relação à COP30 aqui em Belém. Vem com papo assim, de que isso não presta, porque não sei o quê, fizeram uma estrada lá, estão destruindo a floresta em Belém por causa da COP. Eu vi assim, artigos extremamente, sabe, assim, extremamente ridículos sobre essa questão. Essa estrada que é da Liberdade, né? Como se chama? Essa estrada está fazendo maior onda lá na imprensa europeia, como se nós estivéssemos derrubando toda a floresta amazônica só por causa da COP, né? Mas isso é típico por quê? Porque os países europeus e os Estados Unidos nem apareceram, né? Mas os países europeus que foram muito atrás do financiamento dos ONGs, de toda essa questão climática, eles estão sentindo de que a mesa de discussões e de negociações está ficando apertado para eles. Eles estão sentindo o poder dos países do sul global que querem colocar em pauta, primeiro, o bem-estar social da nossa sociedade. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que submeter o nosso desenvolvimento à discussão do CO2, então da métrica do carbono. Isso é uma discussão. E a outra questão que já, inclusive, está surgindo também é a questão das guerras. Como é que as últimas pesquisas que eu vi já chegam a até 20% da produção de CO2, das emissões de CO2 que são feitas pelos humanos, vem das guerras e da indústria bélica. Então, como é que o imperialismo vai explicar para o sul global o seguinte: não, esse negócio a gente não discute aqui, porque isso é questão de segurança nacional. Até 2 golpes atrás, isso foi basicamente não fez parte da pauta. Então, eu acho absolutamente fundamental de entender que essas COPs e essas decisões que são feitas se fazem de acordo com a correlação de forças reais que existem no plano geopolítico. E não é outra coisa, não tem moral, não tem ética, não tem história de querer salvar a humanidade, não. A questão são empates econômicos, empates políticos e interesses concretos que se manifestam nessas conferências. E seria muito ingênuo nosso de achar que essas conferências são simplesmente reuniões que querem salvar a humanidade. Não é tão simples assim. Então, para fechar, eu diria o seguinte, que no caso da Amazônia, todas essa movimentação popular que nós estamos assistindo em torno da COP, eu acho muito bom, muito positivo, tem que ser em todas as COPs, em todas as grandes conferências internacionais, os movimentos populares se manifestam em paralelo às discussões concretas dos governos. Isso é bom. Só que nós temos um grande problema, que essas nossas manifestações são vistas de fora e nós não temos assim uma estratégia comum para a mensagem que nós vamos dar para o mundo em relação à Amazônia. Temos o interesse dos quilombolas, interesses disso, interesses dos diversos grupos, mas não tem uma voz que efetivamente levanta, digamos assim, para o mundo, uma estratégia concreta e mais precisa de qual é o papel da floresta tropical, qual é o papel da Amazônia nesse grande debate sobre aquecimento global. Simplesmente dizer que nós vamos reduzir o CO2, isso não serve para a Amazônia. O que nós precisaríamos, na minha opinião, eu posso estar completamente errado,
é que nós precisamos de um plano nacional de desenvolvimento da Amazônia, especialmente focalizado sobre a biodiversidade e a preservação e a utilização inteligente, científica, com tecnologias muito avançadas e inovação da apropriação dessa biodiversidade para que não passamos pelos mesmos ciclos de apropriação que já passamos antigamente. Então, inclusive, o perigo de que essa biodiversidade já está sendo apropriada da mesma maneira como todos os outros ciclos de apropriação já começou. Só que ainda tem um tempo, talvez, de dar uma freada e realmente se conscientizar de que a Amazônia é um patrimônio nacional de enorme importância e de extremo potencial do futuro. Só que eu também não sei, eu acho que pode nos salvar nessa caminhada é realmente ciência, tecnologia, educação e inovação em cima da biodiversidade do mais alto padrão. Nós temos que avançar muito além daquilo que nós estamos fazendo agora, que é achar que, sei lá, exportar açaí já é a apropriação da biotecnologia ou qualquer coisa. Não, temos que ir muito, muito, muito mais além. Então, vamos precisar de centros de desenvolvimento de biotecnologia, centros de competência inteligente. Então, tem muita coisa para dizer, mas eu vou parar aqui, né?